Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é 17 de fevereiro, são 4 horas da tarde, e a gente chega no dia 3 do nosso Portas Abertas, o nosso penúltimo dia, além das aulas que vamos ter hoje, a aula de hoje, né, de Política Internacional, com os professores Henrique e João Paulo. No sábado, às 4 da tarde, vamos ter aula também de Direito com o Luiz Baracho. Alguns de vocês me perguntaram, mas se a gente não vai dividir em Direito Internacional e Direito Interno, o professor preferiu concentrar, até porque a nossa aposta de 8 semanas até a prova se concretizou. Então, a gente teve que condensar esse trabalho, mas que com certeza será muito, muito bom. Meus caros, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Henrique, que, se estou enganado, vai fazer uma breve introdução sobre o curso e depois para o professor João. Ok? Uma ótima aula para vocês. Ok, Thiago. Muito obrigado. Olá a todos. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Né? Estou vendo aqui muitos amigos, muitos alunos, né? O grande professor João Paulo, meu colega, amigo aqui, com quem compartilho esse curso. Muito prazer, com muito gosto, sempre, né? E vendo aqui que temos aqui um quórum bastante qualificado, né? De alunos, né? De novos pleiteantes aqui, né? Ao concurso. Sejam todos muito bem-vindos, né? Sem muitas delongas, o professor João Paulo e eu aqui, ao longo dos últimos dias, né, fizemos aqui uma intensa concentração para preparar o programa para essa revisão intensa aí que nós pretendemos fazer nas próximas 8 semanas, né? Felizmente, nós temos um edital aí que manteve a programação de política internacional, né? Não houve nenhuma alteração no edital em relação a 2020, 2021, então isso nos dá tranquilidade, né, de programar aqui 8 semanas de revisão, tendo em vista um edital bastante longo, né, com os temas que nós já conhecemos, que vocês já conhecem, né, e a necessidade de foco, não é? Então nós preparamos, João Paulo e eu, esse programa tendo em vista o tempo exíguo, né, que nós teremos e a importância de cada um desses temas aqui, né? Sem muitas delongas, vamos lá dar uma olhada aqui, para a gente dar só um voo de pássaro aqui, né, sobre o programa. Esse programa de revisão aqui, ele se concentra, portanto, em 9 aulas, né, com 8 listas, aliás, com 9 listas, né, de exercícios, de certo ou errado. Eu coloquei múltipla escolha aqui, perdão, vício aqui da profissão, né, de professor, e as listas são enviadas a vocês com uma antecedência de 3 dias, né? Como vocês já receberam aí a primeira lista, é bom aí vocês já darem uma olhada, já tem aí, já começaram a resolver, né? Deixa eu só ver aqui, deixar os comentários abertos aqui, para quem quiser comentar, só deixar um combinado aqui com vocês, as nossas regras de convivência durante o curso, né, João? Vocês fiquem à vontade aqui para trazer dúvidas, para mandar aqui para o chat aqui da aula, né, durante a aula. Tragam as dúvidas de vocês para cá, né, sobre os exercícios, sobre a revisão dos temas, né? É nosso papel aqui fazer, né, esse esclarecimento. E ao longo das 8 aulas, né, programadas aí do nosso curso de revisão, nós teremos oportunidade aí para a gente tirar a dúvida em aula, ou se vocês quiserem mandar também para o Google Class ou para o grupo, né, também podem compartilhar, né, se vocês quiserem aí, fiquem à vontade. Bom, vamos dar uma olhada aqui rapidamente no conteúdo, né? Primeira aula inaugural, né? Nós vamos falar hoje sobre conceitos básicos de relações internacionais, atores, processos, instituições e os principais paradigmas teóricos de RI, né? A aula de hoje vai ser conduzida pelo professor João Paulo, né? Eu hoje não vou poder participar, né? O João Paulo hoje será o mestre de vocês aqui. E na próxima aula, vocês terão a aula de política externa brasileira. Essa aula é bem completa, né, porque ela busca fazer um apanhado aí de 70, 80 anos de política externa brasileira em uma aula. É um desafio, né, para a gente fazer isso, né?
mas como é um curso de revisão, a gente vai nos pontos principais, né, por meio da resolução das questões. Nas aulas 3 e 4, a gente foca na relação do Brasil com a América do Sul, integração da América do Sul, relações com os países do hemisfério e a relação com os Estados Unidos, União Europeia e relações com o Brasil, né? Então, a gente tem um programa muito pesado aqui em cada aula, né? Muitos conteúdos aqui, mas nós fizemos uma opção de concentrá-los, né? Visando uma melhor integração dos temas, né? Nós acreditamos aqui que há um ganho de tempo, né, e um ganho de aprendizado na revisão dessa forma aqui que nós fizemos, né? Na aula 5, o Brasil e a África, geopolítica da Ásia e Oriente Médio, né? Uma aula também bastante coisa aqui para revisar, né, por meio dos exercícios. E aí, tendo em vista essa divisão inicialmente regional e depois temática, não é, nós concentramos os temas aqui em 3 vertentes aqui na área temática, né? Estamos aqui usando os tópicos como eles estão no edital, tá, pessoal? Né? São temas que o edital traz lá, oi? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Então, essa concentração dos temas aqui, a gente não foi aleatória, né? Ela buscou aqui integrar os temas de acordo com um macrotema, né? Então, o tema do multilateralismo, do desenvolvimento, né? Por exemplo, né? Puxa aqui a questão das migrações internacionais, direitos humanos, né? Tribunal Penal Internacional. Depois nós temos vamos focar na área mais econômica, não é? Comércio internacional, sistema financeiro internacional, formação de blocos, negociação de acordos comerciais, promoção comercial, não é? Na aula 7. Na aula 8, falaremos sobre o sistema de segurança internacional, reforma da ONU, operações de paz, um pouco do sistema interamericano, não é? Um tema aqui que depois, se o João concordar, eu gostaria de passar ele para a aula 8, né, porque ele tem mais afinidade aqui com o tema 8, ele acabou entrando aqui no tema 9. Né? Se você concordar, João, eu colocaria ele aqui na aula 8. Né? Então foi erro meu aqui, desculpa, só na hora de colocar aqui eu acabei esquecendo de integrar o tema aqui da segurança com o tema de cima. E, por fim, a aula 9, o Brasil e as coalizões internacionais, o Brasil e a cooperação Sul-Sul, criptomoedas, blockchain e os impactos na economia mundial. Né? Pessoal, é um programa em 8 aulas, né, a partir da aula que vem, assim, mas muito, muito concentrado. Né? A gente buscará aí, mostrar para vocês aí, ao longo da resolução dos exercícios, né, questões chave, né, para a gente retomar o que já foi estudado, o que já foi apreendido, né, e o que está sendo revisto também no nosso curso extensivo, não é, João? Então, só encerrando aqui a minha participação e passando a palavra aqui para as competentes mãos do professor João Paulo, né, a gente tem aqui um programa que foi preparado com muito cuidado, né, para a gente oferecer a vocês aqui uma preparação densa, forte, né, focada na revisão que vocês vão precisar aqui para as provas da primeira fase. Tá bom, pessoal? Então, me despeço aqui de vocês, deixo vocês com o professor João Paulo, né, e espero que vocês tenham uma ótima aula. Aliás, tenho certeza que terão aí com o João Paulo, que é, além de especialista no tema, não é, de relações internacionais, um dos grandes conhecedores dos paradigmas teóricos das RIs, né? E, além disso, né, um colega muito competente, né, que eu tenho aí no doutorado da UFMG. Obrigado, Henrique. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Henrique, também. É um prazer sempre estar aqui ajudando na confecção desse projeto, né? Assim, que tem mais do que um curso, né? Esse é o segundo momento que nós fazemos esse TPS baseado também numa forma de entender, não apenas aplicar as perguntas, mas entender como a prova se sustenta, né? Como ela se fundamenta.
tendo sempre uma utilização tanto do banco de dados das provas, como também perguntas originais. E como, enfim, como você mesmo disse, o, o edital se manteve no campo da política internacional, até se adequando ainda dos anos anteriores com a introdução, a última introdução, que foi o blockchain. A questão do blockchain ainda não teve uma presença na prova, mas como quem fez o Open, por exemplo, viu uma pergunta já que a gente elaborou, então creio que seja naquela sinalização, seja algo muito mais relacionado à diplomacia do que propriamente questões puramente técnicas, o que afastaria algumas pessoas por, enfim, por ter uma relação muito mais econômica. Então, me parece que ela vai seguir essa norma das questões mais relacionadas à diplomacia, no âmbito das relações internacionais. E acho que a primeira aula, como sempre, esse primeiro momento dos conceitos de teoria de relações internacionais, ele se mantém, e se mantém geralmente com uma pergunta à parte, né? Uma pergunta que se mantém com 4 alternativas, com as 4 assertivas, né? Afirmações, melhor dizendo, na qual deve-se ter muito cuidado, porque, embora a prova tenda aos princípios mais tradicionais da área de relações internacionais, o que me parece que há uma inclusão muito profícua de novos termos, de novos paradigmas de relações internacionais, como a gente já pôde ver, inclusive, algo muito proveitoso, até para não apenas para a área de relações internacionais, como para a própria profissionalização do diplomata brasileiro, das pessoas que vão se tornar diplomatas brasileiros, dentro do conhecimento dos arcabouços de relações internacionais. É muito interessante ver, por exemplo, a introdução já do feminismo dentro da prova de relações internacionais, como foi o caso de 2017, 2018, salvo engano. Então, nessa folha vocês podem ter visto, desse exercício, que há a inclusão desses tipos de novos paradigmas, né? O que tem se tornado, lógico, ainda são minoritários dentro da formulação das bases ali, de quais são as que mais são apresentadas, mas que já são parte, devem ser também consideradas dentro da parte dos estudos, juntamente com as tradicionais. Quando falo tradicionais, as que estão presentes praticamente desde o primeiro debate, os mainstream, né, as que vêm do marco teórico norte-americano e britânico, né, o caso do realismo, das escolas realistas, melhor dizendo, e das escolas do liberalismo, que disputam espaço desde os anos 1920, 1919, quando surge a primeira Departamento de Relações Internacionais no mundo, no Reino Unido, e surge no ensejo de mais estudos sobre causas da guerra, né, como resoluções de conflitos, preocupações que estavam em vigor nos Estados Unidos e dentro do ambiente acadêmico inglês. Então, eu vou projetar aqui as perguntas, e a gente sinta-se à vontade para fazer os comentários. Vou projetar a lista corrigida, e a gente pode comentar também, se for o caso, se alguém tiver também o interesse de fazer alguma explanação. Vocês conseguem ver? Vocês estão conseguindo ver? Alguém podem Sim, me falar? professor. Ok, muito obrigado. Então vamos lá, pergunta 1. Pergunta 1, que foi uma pergunta que vem, essa aqui da própria prova, né? É uma pergunta clássica, né? Vocês podem ver até que o texto de introdutório é extremamente clássico, que é o texto talvez o mais citado dos manuais de relações internacionais do Brasil, produzidos no Brasil, né? Só um parênteses, esta área talvez seja a área, uma das mais internacionalizadas do ponto de vista da literatura que vocês vão ter acesso, tá? Então, assim, como a produção de teoria, a produção de paradigmas muito majoritariamente ocorre nos Estados Unidos e na Inglaterra, a tendência lógica é que os manuais mais sofisticados estejam na língua inglesa, o que causa sempre um momento de motivo de debate dentro da academia sobre como que a influência desse tipo de ação, essa influência da presença dos norte-americanos e britânicos dentro da academia influencia a produção de temas nas relações internacionais, né? Então,
é por isso que existe um debate todo de uma teoria crítica, de novas perspectivas pós-positivistas e não positivistas, e isso está tudo envolvido nisso. Então, o caso do Nogueira e do Messari, por exemplo, com esse tipo de manual, para quem, por exemplo, procura um manual brasileiro sobre teoria de relações internacionais e que tenta emular os padrões norte-americanos nessa produção, eu acho o livro do Nogueira e Messari muito bom. Não sei se todo mundo aqui fez RI, mas todo mundo que fez RI ou Ciências Sociais teve uma teoria de uma parte política internacional, provavelmente já se deparou com esse livro. Talvez o manual mais novo, quem conseguiu fazer foi a professora PC Quilo, que está no Santiago Dantas, Unifesp. Ela tem um novo manual também, acho que de 2016, inclusive foi citado na última prova e vale a pena também de teoria de relações internacionais. Logicamente, os demais que eu posso citar aqui são norte-americanos, e que têm debates interessantes, tem debates, inclusive, muito bem feitos sobre teorias críticas e teorias pós-coloniais, mas estão todos em língua inglesa, salvo algumas produções que estão na França, porque a corrente de relações internacionais francesa ela é muito teórica. Então, há um grande apreço por essa parte de teoria na França, principalmente. Então, vamos começar aqui. O primeiro ponto. Esse ponto aqui causou grande controvérsia, assim, porque tem uma passagem nele. Tudo que tiver em amarelo, que eu marquei, são os pontos de principal motivo de erro que a gente pode encontrar, tá? Então, assim, e tudo que tiver em verde, vocês vão ver posteriormente, são os principais mecanismos que a gente pode identificar que está certa uma certa alternativa. Então, a primeira versava o seguinte, né? Embora o realismo seja uma tradição teórica das áreas de relações internacionais, que apresenta uma grande diversidade, é possível afirmar que, para os realistas, os Estados são os gestores centrais das relações internacionais, a quais se caracterizam pela anarquia e, sobretudo, pela cooperação para sobreviver. Essa alternativa está quase que inteira correta, né? Salvo a última parte, as últimas 3 palavras, sobre a cooperação para sobreviver. Na verdade, é o extremo oposto. Para as escolas realistas, isso é um preceito epistemológico básico delas, a formulação principal é a anarquia gerando dificuldades para a cooperação dentro dos estados. Então, o que acontece é que a cooperação ela fica dificultada dentro de um ambiente de anarquia. Então, essa alternativa estaria errada porque para esse tipo de vertente teórica, há uma dificuldade na formulação da cooperação. Isso é muito caro, por exemplo, quando ocorreu o debate neo-neo, nos anos 80 e 1990, que é o debate entre os neo-institucionalistas liberais e os neo-realistas, que vão discutir justamente a possibilidade de cooperação. E os realistas sempre vão ter uma versão digamos, menos otimista, mais pessimista sobre a formulação de uma cooperação, porque justamente para eles a anarquia gera incertezas e dessas incertezas, essas dúvidas, geram mais desconfiança e menos incentivos para a cooperação. Isso é um preceito, enfim, que dificulta e acentua rivalidades. Então, por esse motivo, ela está errada. Só que é lógico, numa prova que a pessoa já fez 17 questões, a gente tem que tomar sempre ver essas nuances, né? Porque a alternativa está quase que inteira correta. Só essa última parte que já demonstra o erro dela. A segunda alternativa, né? Então, as análises pós-coloniais, que representam uma contribuição relativamente recente nas áreas de relações internacionais, questionam as concepções modernizantes e a politização dos conflitos dela resultantes. Bom, esse ponto, eu acho que ele ela está errada, mas assim, para início de conversa, já é questionável do ponto de vista da academia dizer que ela é relativamente recente nas áreas de relações internacionais, porque, na verdade, ela não é recente, o que acontece é que ela foi considerada como uma área das relações internacionais muito posteriormente ao desenvolvimento que ela teve. Se a gente pensar, por exemplo, o Dubois, ele escrevia durante os anos do Wilson, no início do século XX, já sobre relações internacionais. Só que, assim,
a área de relações internacionais, por ser uma área com diversos problemas internos e que pode também ser considerado certos preconceitos dentro da área, eles não consideravam aquilo que era produzido por determinadas pessoas relevante e não estava dentro dos principais centros, e isso era excluído do debate. Então, isso por si só já era um motivo para ficar com o pé atrás, tendo em vista o desenvolvimento de como está sendo feito agora as descobertas da história das relações internacionais, da área de relações internacionais como área de ensino. Mas o principal ponto de errado aqui é a última parte também, falando que existe um questionamento da politização dos conflitos resultantes da modernização ocidental. Na verdade, isso é errado. Eles não questionam, eles apontam esse tipo de politização. Eles apontam que a modernização ocidental conduz à diversidade. Os preceitos de modernização ocidental são inatingíveis para países que são países do sul global, países de outras perspectivas de dinâmicas sociais. Então, esse tipo de imposição cria conflitos internos e teoricamente, impediria o desenvolvimento desses países. Então, assim, esse ponto ele está duplamente errado, essa alternativa, mas do ponto de vista conceitual teórico, que é o que me parece que foi ali demandado, é essa última parte. Mas se eles tivessem considerado alguma coisa, por exemplo, se tivesse a segunda parte teórica correta, já seria motivo de vistas para recurso essa primeira parte, porque justamente é um grande desenvolvimento na área de relações internacionais, do ponto de redescobrir pessoas que foram marginalizadas do debate das relações internacionais por muitos anos. Então, isso que eu só falei do Dubois. Poderíamos falar de vários outros que tiveram ali na comunidade francesa mesmo, e que também tiveram um papel reduzido, embora extremamente importantes para o debate das relações internacionais. Agora vamos para uma alternativa que está certa. E essa parte verde é o que faz ela ser realmente muito certa, assim, o que faz é o principal preceito teórico ali. Porque ela fala, muitos realistas e liberais atribuem antecedência ontológica aos agentes ou à estrutura nas relações internacionais. Os construtivistas afirmam que o mundo é socialmente construído e negam, portanto, a antecedência ontológica dos agentes ou da estrutura. O que é essa antecedência ontológica? É quem nasceu primeiro, sabe? É sempre muito questionado do ponto de vista de onde devemos começar a estudar. A teoria sempre precisa desse início. Os realistas, por exemplo, como a gente sempre olha, sempre, na maior parte, né, dos anos 70 para cá, se tornaram extremamente estruturais, para fazer com que a teoria fosse o mais abrangente possível. Porque, assim, para eles, quem manda no jogo é a estrutura internacional, é o sistema, como ele é montado. Se ele é uma anarquia, isso induz o comportamento dos agentes. E aí dá para formular uma teoria que é capaz de explicar o mundo, porque o mundo é explicado a partir de como a estrutura se forma. Para outras teorias de análise de política externa, isso é questionável, porque aí, para eles, seria mais profícuo, segundo a visão deles, reduzir esse nível de análise e ir para dentro dos países, para ver como que a política doméstica se molda, como que algumas variáveis internas da economia, da diplomacia, moldam a perspectiva. Então, algumas teorias de política externa falariam que são os agentes, os estados, que são os principais modeladores, ou as pessoas até seriam os principais modeladores de como as relações internacionais se consolidam. Já os construtivistas, para o Wendt, a resposta para esse debate é justamente dizer que não há uma antecedência, mas ela é construída em um ciclo em que os estados se identificam, eles existem, as relações sociais, como eles se observam, como que eles entendem um para o outro, como que eles entendem a sua relação de um estado ser soberano e o outro ser soberano. E esse tipo de questões sociais, elas vão se automoldando. Ou seja, tanto a estrutura como os estados vão se moldando justamente pelos fluxos sociais e as dinâmicas que vão se construindo.
Então, por isso, o Wendt vem com essa ideia e ela ganha espaço desde a década de 90. E ele consegue justamente, o construtivismo justamente consegue criar um ponto ali de inflexão nas relações internacionais e mostrar que e tentar demonstrar que não existe uma antecedência. Alguém tem uma pergunta? Senão podemos continuar. O último ponto, a crença no progresso da humanidade e na sua racionalidade e a ideia de que a intensificação do comércio favorece a paz são alguns dos fundamentos do liberalismo. É na tradição liberal que se encontram os fundamentos para a criação das organizações internacionais pelas potências vencedoras da Segunda Guerra. Isso está completamente correto. Porque qual é o pensamento dos liberais que se contrapõe sempre aos realistas? É possível minorar os problemas da anarquia. Os estados, com relações comerciais, com dinâmicas diplomáticas, conseguem estabelecer redes cooperativas porque as guerras são os piores, segundo eles, é o pior dos resultados possíveis, porque todos saem perdendo. Então, é muito mais vantajoso que haja uma cooperação em organizações internacionais, que elas criam espaços para mediação de problemas. Nesse sentido, essa alternativa está completamente correta, porque é justamente na tradição liberal, no pensamento wilsoniano, dos pontos do Wilson, ex-presidente norte-americano, que se sustenta a ideia de que as organizações internacionais poderiam criar mecanismos de redução de conflitos e promoção de cooperação, que são o caso também dos regimes internacionais. Então, essa pergunta está errada, correta. Bom, a segunda agora já é original, é nossa, que é da casa, e também vai se falar muitos pontos que costumam cair na prova, inclusive terminologias. Então, o primeiro para a variante institucionalista neoliberal, ou neo-institucionalista liberal, esse nome pode mudar às vezes nesse jogo de palavras, mas pode-se usar institucionalismo neoliberal. As organizações internacionais ocupam um papel relevante nas relações internacionais, ao permitir espaços de mediação e trocas de informações entre os Estados, minorando a possibilidade de conflitos no sistema internacional. É justamente aquilo que a gente conversou nesse último ponto. O que o Heini e Nye Jr., eles surgem justamente para responder, com a tese deles, a crescente do realismo que veio com Kenneth Waltz na década de 70. Para eles introduzem dentro da questão das relações internacionais a lógica da teoria dos jogos, no qual é possível encontrar um dos cenários que a cooperação seja melhor do que os demais cenários para os dois lados. Então, ambos podem sair ganhando de alguma forma quando há cooperação, segundo eles. E as organizações internacionais surgem, de fato, no momento, para que elas possam estabelecer redes de contato, espaços como a Assembleia Geral da ONU, em que todo mundo pode falar, como a OMC, que tem os painéis, como, enfim, os tratados internacionais, a formulação dos tratados internacionais, por exemplo, a participação da existência das 18 nações para o desarmamento, o comitê, né, que depois viria a levar ao final o texto do TNP. Então, é esse tipo de pensamento, que também pode ser questionado de outros pontos de vista. Mas, nesse sentido, ela está correta, segundo a visão institucionalista neoliberal. O ponto 2. O conceito de interdependência complexa, de novo, segundo Heini e Nye, se traduz na multiplicidade de arenas e canais que conectam os atores das relações internacionais. Nesse sentido, as disputas por influência e poder não seriam limitadas às questões militares, mas também demonstrariam relevantes em uma diversidade de campos diplomáticos, comerciais e econômicos. Isso é outro ponto que já caiu, inclusive caiu na prova passada, justamente sobre o neoinstitucionalismo liberal, né? Que é justamente o fato de que, para os realistas,
uma contraposição que o Reino e o Nai chegam é que, justamente para os realistas, a política internacional era muito reduzida às questões militares, à alta política, questões militares, questões econômicas de sanção, as questões de poder material, né, capacidades materiais. Então, por exemplo, o principal indicador de poder para um realista chama-se Correlates of War, é um projeto gigantesco que foi criado de estudos na década de 60, década de 70, no qual se mensura o poder dos países a partir de questões que podem ser justamente mensuradas do ponto de vista material, é algo extremamente positivista. Ou seja, produção de ferro, materiais, né, enfim, recursos materiais, população urbana, população total, questões do militares. Então, assim, você tem tamanho territorial. Então, assim, são questões justamente mensuráveis do ponto de vista técnico, né? Para os liberais institucionalistas, não é que eles reduzem a ideia do positivismo, talvez tragam ideias mais socialmente construídas, não. Mas é que eles passam a ver que as relações internacionais também é um espaço de múltiplos atores, no qual ONGs têm influência, empresas transnacionais, grupos terroristas, movimentos sociais, entre outros, e campos, então, diplomáticos, comerciais, econômicos, sociais, direitos humanos. Então, começam a influenciar, sim, o ambiente da diplomacia e tem uma importância. E isso tudo está interconectado justamente pelo avanço da globalização. As questões, por exemplo, que eles vão olhar é justamente a crise do petróleo, no qual uma crise no Oriente Médio aumentava a vulnerabilidade das economias dos países na América, justamente pela sua alta dependência no petróleo. Então, tudo estava interdependente, haviam múltiplos canais e arenas conectadas com os atores internacionais. Então, para o Keohei, eles trazem isso para além das questões militares. E esse conceito da interdependência, inclusive, caiu na prova passada, né? Então, é um ponto que vale a pena sempre frisar dentro do âmbito do liberalismo, no institucionalismo neoliberal. Esse é um conceito chave, assim como capacidades materiais, como eu disse, é um ponto chave para os realistas. Interdependência complexa também é para os institucionalistas neoliberais. Bom, ponto 3. Embora dentro do campo crítico das relações internacionais, a vertente gramsciana não questiona as dinâmicas hierárquicas de poder entre os Estados. Isso se dá porque sua atenção se volta para outro nível de análise, as relações de poder transnacionais entre classes e indivíduos. Esse ponto está muito errado, assim, do ponto de vista teórico, sabe? Robert Coase, ele traz a visão gramsciana para as relações internacionais, justamente ele que teve um trabalho na OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, e ele traz esse tipo de visão justamente para explicar como organizações internacionais, regimes internacionais e as grandes potências influenciam e sustentam uma hierarquia de poder entre os estados, uma hierarquia social, justamente por mecanismos diplomáticos e ideacionais. Então, por exemplo, a presença de ideias, de diversos conceitos sobre modernização, o papel das organizações internacionais e do regime internacionais, tudo isso justamente é questionado e trabalha-se muito, então, com o nível de análise entre estados. A preocupação é demonstrar que, embora possa se falar de anarquia internacional, porque todos os estados são soberanos, isso ocorre só no papel, porque na vida social, os papéis são distribuídos de acordo com as influências que os países têm entre eles. Então, grandes potências costumam influenciar os principais debates. Isso é uma visão muito clara, por exemplo, na visão brasileira sobre o TNP, sobre os tratados de não proliferação. Isso é sempre visto como algo muito conhecido, que o Brasil sempre questionou de maneira crítica a alguns pontos, como, por exemplo, a dificuldade de desarmamento das grandes potências vis-à-vis
as normas que são feitas para os países que não são armados nuclearmente. Bom, ponto 4, que é um ponto interessante também, que eu acho que tem cada vez mais um apelo para cair nas provas do CACD, que é a Escola de Copenhague. E ela, como diz aqui, né, é conhecida por demonstrar como determinadas áreas podem passar a ser consideradas questões militares e de debate sobre segurança global diante das dinâmicas sociais e diplomáticas dos agentes internacionais. O sistema está completamente correto e é o principal aspecto, porque é o principal conceito, o conceito-chave da Escola de Copenhague é securitização. Securitização significa que tópicos da vida diplomática, meio ambiente, saúde pública, uso de recursos hídricos, podem ser, sim, vistos da maneira militar. Pode-se criar socialmente uma ideia de que aquilo é parte do questionamento de segurança internacional. Desta forma, pode-se dizer que há um incentivo social, diplomático, para uma perspectiva de segurança sobre determinado tópico que outrora não era. Então, é justamente isso que significa a securitização. A Escola de Copenhague, ela mistura preceitos do realismo, sobre a influência da militarização, com aspectos construtivistas, a partir da ideia de que as ideias são socialmente construídas e realmente importantes para as dinâmicas na vida internacional. Podemos lembrar do Buzan, do Aver, são autores importantes nesse meio, e é um ponto que, então, faz cada vez mais importante justamente pelo avanço da agenda de segurança em questões de meio ambiente, por exemplo, dentro do Conselho de Segurança da ONU. Ano passado, por exemplo, recentemente, a Rússia vetou uma proposta de alguns países sobre questões que poderiam relacionar questões climáticas dentro do âmbito da ONU. A Inglaterra mesmo tem trazido esse tópico das questões climáticas e isso tem se tornado cada vez mais discutido do ponto de vista dos ministérios, dos órgãos de defesa dos países. Então, vale muito a pena dar uma olhada sempre na Escola de Copenhague. Então, o gabarito dessa pergunta é correto, correto, errado, correto. Voltando para uma pergunta da prova do CACD 2014. Acerca dos conceitos e atores em instituições de teoria de relações internacionais, julgue-se correto ou errado os itens subsecutivos. Ponto 1. Esse é um ponto muito interessante também. Constituído pelos Estados nacionais, as organizações internacionais governamentais são agentes desses atores principais e realizam apenas a vontade da maioria de seus integrantes, de forma objetiva e direta. Errado. Esse ponto, primeiro, já está errado justamente porque, do ponto de vista técnico, elas não são elas não são influenciadas apenas pela maioria de seus integrantes, né, de forma direta e objetiva, por exemplo. Podem haver justamente tópicos no qual esses tipos de fórum se julgam justamente favoráveis a visões minoritárias por vias indiretas e influência diplomática. Existem vários mecanismos que a gente pode notar, por exemplo, como a gente fala, os poderes de veto dentro do Conselho de Segurança. Existe também formas de atuação indireta, por exemplo, como, digamos, uma resolução da Assembleia Geral da ONU que não tem poder compulsório dentro de uma resolução de um país, mas pode criar problemas diplomáticos, pode criar constrangimentos, melhor dizendo, diplomáticos, então pode agir de forma indireta. Algumas visões, como eu já disse, minoritárias também, em alguns aspectos, determinadas influências de como as organizações se moldam podem ser também defendidas. Então, nesse aspecto, não se pode dizer que elas realizam apenas a vontade da maioria de seus integrantes, de forma objetiva e indireta. Se, por exemplo, porventura, ela é vetada no Conselho de Segurança da ONU, como
diversas vezes os Estados Unidos já fizeram isso, a Rússia já fez isso. Então, não pode dizer que apenas a vontade da maioria. Depender da consolidação de como há umas disputas nessa área, podemos pensar também em questões que visões minoritárias são contempladas. Supranacionalidades em OI têm relação como a supranacionalidade em OI se diz dos acordos, Larissa, você pode explicar melhor sobre o que você tem, se você diz sobre quando um acordo começa a valer em detrimento da lei nacional, é isso que você quer dizer? Ou quando você quer dizer, por exemplo, da União Europeia, não tem... Então, os órgãos supranacionais, eles, eu acho que não é nesse ponto, de fato, que a questão tá, o cerne da questão, porque justamente, há uma delegação para tal organização internacional do seu poder de ação, mas se a gente pensar na União Europeia, há bons exemplos dentro, por exemplo, de questões como votação para integração de novos membros ou questões enfim, de natureza econômica dentro do conselho dos seus conselhos e comissões, né? Quando há necessidade, por exemplo, de uma total anuência dos membros, e quando um tem o direito de veto, aí sim, de fato, a gente pode falar sobre a incapacidade de uma OI, uma organização internacional, contemplar a visão da maioria de seus integrantes. Porque justamente o que a gente tem que mostrar, pensar sempre nesse fato, é que existe sim uma capacidade de uma minoria conseguir barrar uma votação. Por exemplo, como você está falando na União Europeia, pegando exemplo, existe ali o grupo dos países do leste europeu, né, que é formado pela Polônia, pela Hungria, Eslováquia e República Tcheca, que muitas vezes, nos últimos anos, tem bloqueado votações na ONU de questões de direitos humanos, de questões de boicote a elas próprias, né? Então, que é o grupo enfim, que é um grupo de 4 países ali, que justamente uma minoria consegue barrar a vontade da maioria, que é muitas vezes manter preceitos humanitários que estavam previstos na União Europeia. Então, acho que, nesse sentido, as dificuldades relacionadas à formulação de uma supranacionalidade, aí sim a gente pode falar, de fato, o que contempla nessa pergunta e demonstra como ela está errada. Entendeu? Passando para o ponto 2. Mas muito boa a pergunta, inclusive, para pensar para além de um órgão internacional, supranacional. A gente pode pensar também num órgão regional, uma organização internacional regional como a União Europeia, que também tem esse tipo de ação. Mais alguma pergunta ou podemos passar? Não sei. Bom, vou passar então para a segunda. Segunda, como a gente está em verdinho, ela está correta, né? E é um ponto interessante também. As premissas compartilhadas pelos realistas em todas as suas vertentes incluem a possibilidade de distinção de política externa e interna desenvolvidos pelos Estados nacionais, a predominância da preocupação com a própria segurança e a valorização do poder como principal elemento explicativo do comportamento dos Estados no ambiente internacional. Lembrar que poder, como eu falei, está relacionado à capacidade material. E como capacidade material é um conceito-chave, aqui era um ponto interessante. O ponto que geralmente gera uma dúvida aqui é sobre a distinção de política externa e interna, né? Porque, às vezes, a pessoa que é mais especialista em RI, às vezes pode ficar pensando até no realismo neoclássico, que introduz variáveis intervenientes que são domésticas. Ou seja, pensamentos políticos, porque o realismo neoclássico surge para me reduzir reduzir ali o grau de abstração, né? Reduzir a estrutura para dentro do Estado, o pensamento realista, e às vezes começa a pensar se as interações internacionais também às vezes não dependem também da política doméstica dos países. Contudo,
não há nenhuma teoria de relações melhor dizendo, teoria da vertente realista de relações internacionais que não faça esse tipo de distinção, porque para eles existe a ideia daquele termo em inglês, né, do senador norte-americano Vanderbush, desde o início da Guerra Fria ali, que politics ends at the water edge, ou seja, a política acaba onde a água, no final dos limites da água, né? Assim, enfim, então a política doméstica, né, ela não conseguiria atravessar o ponto para a política externa, porque a política externa seria um ambiente de debate dos Estados nacionais. E os Estados, como agentes unitários, que se relacionam com outros agentes unitários, são outros Estados. Então, a preceito clássico do Morgenthau de interesses nacionais, né? Interesses soberanos. Cada país tem seu interesse, independente de quem é o governo, independente das relações políticas. Os Estados Unidos, independente se eram os democratas ou republicanos, a missão deles durante a Guerra Fria era se contrapor aos soviéticos. É isso que eles querem dizer. A preocupação com a própria segurança, a gente já falou bem dito, né? Porque a anarquia gera incertezas, então os estados têm uma tendência a pensar muito mais na sua segurança, ainda mais que as variáveis explicativas do realismo são geralmente capacidades materiais. Então, se você analisa tudo pelo foco, além das disputas de poder material, que porventura geram guerras, então a preocupação com a própria segurança sempre é muito vista. Lógico, aí as variantes entendem como vai ser a preocupação pela própria natureza vai se relacionar. A variante realista ofensiva presume que as grandes potências têm que avançar em momentos de fraqueza das pequenas potências, das suas rivais, perdão. A realismo defensivo, pelo contrário, sempre prega que os estados, num ambiente de anarquia, tendem a acumular poder para se defender. Então, é esse tipo de ação que que sempre acarreta numa ideia de preocupação com a própria segurança. Então, esse item está correto também. É um item muito interessante, inclusive muito bem feito. Eu gostei muito porque é bem clássico do realismo. Esse outro ponto é uma pegadinha terrível. E acho que se vocês pegarem em rankings aí que tem de porcentagem de acertos e erros, essa aqui é uma das que mais foi errada, justamente porque o começo dela está completamente errado e o resto está completamente certo. Mas para entender que estava errado, precisava ter uma noção de como foi o debate e o avanço da área de relações internacionais. E nisso, aquele livro do Messari e do Nogueira Batista, do Nogueira e Messari, perdão, é muito bom. É por isso que eu recomendo. A parte de realismo deles é muito bem feita e salienta isso aí, inclusive. Gosto muito dessa parte deles, inclusive. Então, o ponto 3, criado no contexto da política externa norte-americana da década de 70 do século passado, ou seja, 1970, reconhecidamente realista, a alta política marcada pelo emprego da força militar distingue-se da baixa política caracterizada pela diplomacia. Bom, reconhecidamente realista é por causa do Kissinger e do Nixon. Até vai. Lógico que década de 70 do século passado, a gente tem que pensar que também tem um governo Carter ali. E aí, então, já demonstrava que estava um pouco defasado isso aí no finalzinho. Mas tudo bem. O principal erro aqui é o fato de que a alta política, embora seja, como eu falei, a diferença, ela é de fato a ideia da força militar, da capacidade de imputar influência no país por via da força, distinguindo-se de outros mecanismos que seriam menos importantes para os realistas, diplomacia, questões, enfim, de relações comerciais, muito mais voltado pela alta política, o principal, high politics, né, que eles chamam, essa ideia do exército, ela não é da década de 70. O Morgenthau, essa distinção está nos livros dele da década de 40, questões, debates científicos que ele promovia. O Morgenthau, que é um clássico realista, um realista clássico mesmo, um dos formadores do pensamento realista, ele já falava disso. Então, década de 40 já tinha esse conceito.
Por isso ela está completamente errada nesse sentido histórico. Mas no sentido definitivo do conceito ação, não está errado. É de fato força militar, é a força material. Então, essa alternativa está errada. O último, que é uma questão interessante também, gosto, é mais também sobre análise de política internacional, né? Que a noção de polos de poder permanece útil aos analistas de relações internacionais contemporâneos, mesmo quando se quer aludir a um sistema em permanente transformação, cujas dinâmicas implica redefinir repetidamente suas polaridades. De fato, está correto, assim, polos, por quê? Porque, como os realistas vão falar, não existe a anarquia só existe porque nenhuma grande potência ela é predominante. Então você tem diversos polos que competem entre si. Por isso é uma anarquia, porque ninguém consegue ser o imperial, né, ali, digamos, o único. Então, mesmo que as ordens mundiais, esses períodos como Guerra Fria, elas sempre sejam remodeladas, sempre faz sentido pensar em polos, mesmo quando os norte-americanos eram unipolar, porque mesmo os realistas vão falar que esse período era um período um interregno, né? Um intervalo entre uma ordem que se reestabeleceria e que também podem ter influências em questões regionais, os polos de poder regional, as influências das regiões, sempre, né? A própria escola de Copenhague vai falar, né? O Uzan e o Weber sobre as teorias regionais, né? Enfim, é uma área que se faz também muito importante e não faria sentido desconsiderá-la. Então, o gabarito dessa questão é errado, correto, errado, correto. Pergunta 4, já entrando nas últimas perguntas, né, que são 7. A pergunta 4, ela é uma adaptada do CACD. Essa pergunta é até interessante, que ela era daquela época que tinham 5 alternativas. Então, mas ela é muito interessante do ponto de vista da apresentação da questão teórica dela, né? Então, o primeiro tópico também clássico aqui, pegadinha clássica dele, embora suas origens remontem à antiguidade clássica, como se verifica especialmente na obra de Tucídides, o realismo estrutural só se projetou a ter reiterada na obra de Morgenthau, publicado na Guerra Fria, a sua utilidade no exame de influência do processo decisório das políticas externas à interação entre os Estados. Bom, o erro clássico aqui é o fato de que o realismo estrutural não é do Morgenthau. O realismo estrutural é do Kenneth Waltz. Ele é o realismo defensivo. E ele justamente fala sobre como o sistema internacional influencia as decisões de política externa na interação entre os Estados. Mas não é o Morgenthau. O Morgenthau é antes, da década de 40. Quem escreve em 1970 a Teoria da Política Internacional e vem com a ideia do realismo estrutural é o Kenneth Waltz. A ideia de levar o realismo para o estrutural, inclusive, é de um texto anterior do Waltz, O Homem, Estado e Guerra, que é da década de 50, que ele já vai falar que o realismo deveria ir para o campo estrutural, pensando numa lógica positivista, ou seja, que poderia ser as inferências que são feitas a partir do uso dessa teoria, elas podem ser universalizadas, ou seja, em qualquer país do mundo, a interação vai ser igual. É justamente por isso que eles chamam estrutural, porque a estrutura, o sistema internacional, é quem dá as regras do jogo. Por ser anárquico, menos cooperação, mais interesse em se autodefender. O conceito de self-help, né, de se autodefesa, é muito importante para o realismo estrutural, porque justamente é o pensamento dos países, né? Por isso que é defensivo, porque os países querem se defender no momento que eles estão sempre de uma névoa, não conseguem identificar de fato como que os seus vizinhos, seus pares, melhor dizendo, né? Os interesses dos seus pares. Por isso que sempre tem uma tendência ali a se defender a ideia do realismo estrutural, um realismo defensivo, né? Então, esse ponto ele está errado, mas é aquela coisa.
é uma tentativa de vencer a pessoa pelo cansaço, sabe? Porque fazendo agora, sim, a gente está fazendo 7 exercícios, estamos fazendo 7 exercícios. Nessa prova, pode ser que essa pergunta apareça na questão 20. E aí, dependendo da estratégia da pessoa, né? Como ela faz a prova, se ela começa por política internacional ou se ela deixa a política internacional para depois, é uma pergunta que facilmente vence pelo cansaço, porque ela está quase completamente certa, a não ser pelo fato, por exemplo, de que o Morgenthau não é o pai desse tipo de teoria. O Morgenthau é do realismo clássico, que é a primeira vertente do realismo, inclusive com outras perspectivas, mas perspectivas muito menos ambiciosas do que o realismo estrutural. É uma perspectiva até ligada à questão nacional, assim, tem a acumulação de poder por prestígio. Para o realismo estrutural, o poder se acumula para se defender. Para o realismo clássico, o poder é muitas vezes uma questão de prestígio, ter muito exército. Então, justamente porque o Morgenthau escreve na época advindo das questões da Guerra Mundial, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, tem uma outra percepção sobre o que é poder e uma outra percepção sobre como é que se desenvolve ciência. O realismo estrutural é do segundo debate. O debate é muito mais científico do ponto de vista do positivismo, da introdução do behaviorismo, né? Ou seja, da ideia de que as ciências sociais poderiam se vincular à ideia de produção de respostas a partir da mesma ideia de produção de respostas que se tem nas ciências naturais e ciências exatas. Poderia ser mensurado, tudo poderia ser observado do ponto de vista teoricamente real. Tudo poderia ser... Tinha que se prover resoluções de problemas universais, né? É uma ideia de aquela teoria, né? Aquele pensamento suposto de dar cientificidade às ciências sociais, né? Que teve um grande debate durante os anos 50, 60 e 70. Então, esse que é o contexto. O Morgenthau não está nesse pensamento, está no pensamento anterior, de descrever obra de Tucídides, de descrever, digamos, disputas de poder, enfim. Outro pensamento menos tão fechado assim, no pensamento de como se desenvolve ciência. Então, passando para o ponto 2. Isso é só um ponto que eu acho interessante, porque isso é o desenvolvimento das relações internacionais. Por muito tempo, teve até a década de 90, assim, ela tomou um rumo muito nos Estados Unidos, muito da quantificação, né? Então, o realismo estrutural é dessa época. O ponto 2. Após a Guerra Fria, cujo desfecho representaria um desafio à interpretação das principais correntes das teorias de relações internacionais, o construtivismo fortaleceu-se como paradigma de interpretação dessas relações. Correto? É o advento da teoria do Ventes. Lembrar que o realismo ele não consegue prever o fim da Guerra Fria, né? Tem um grande problema com isso, porque o fim da Guerra Fria veio justamente no momento que só os Estados Unidos se tornaram a grande potência. Então, se vocês começarem a olhar, existe uma corrida nos anos 90 para produzir textos dos realistas que eles tentassem ali responder às críticas. Alguns institucionalistas, o Moravsky, por exemplo, ele escreve um texto famosíssimo nesses anos que é Alguém Ainda Continua Realista? E surge uma série de debates nisso aí. Porque o Kenneth Waltz vai responder, por exemplo, já no final de sua vida ali, falando, olha, o realismo é vivo ainda, esse é um período de intervalo. Outras potências vão crescer e vão competir com os norte-americanos. O Mearsheimer termina a tragédia das grandes potências de 2001 falando que a China era um potencial rival dos americanos. Então, existe todo um problema no final da Guerra Fria para os principais paradigmas de interpretação. E o construtivismo surge justamente nessa leva, porque também muda o pensamento de como pensar ciência, porque abre-se um espaço para os pós-positivistas, abre-se um espaço para novas teorias, menos quantitativas, né, do ponto de vista metodológico. Então, é um momento, sim, que surge a teoria dos Ventes, por exemplo, do Alexander Ventes, que é o realismo mais considerado mainstream. Tem diversos construtivismos, tá? O construtivismo pode ser algo
extremamente não positivista, como pode ser o teorismo, o construtivismo do Wendt, que é o tradicional, que geralmente é o que cai na prova do Itamaraty, que é o mais convencional ali, que é uma tentativa de ponte com o positivismo, uma tentativa de diálogo com o realismo e com o liberalismo. Mas tem, por exemplo, outras escolas construtivistas, o Onwulf, o pessoal da PUC-Rio, por exemplo, é muito caro esse tipo de debate. Então, vale sempre a pena sempre falar. O próprio o manual da Persequilo trabalha muito bem essa parte, eu acho, de 2016, né? Ele é mais fininho, mas ele é bem legal. Eu gosto bastante dele também. Ele é bom para estudar, para fazer resumo, o manual da Persequilo. Indo para o ponto 3, agora sim, também um outro ponto de... Essa pergunta de 2013, né? 2013, ela era muito voltada para quem conhece a história das relações internacionais. É uma pergunta até que eu até assustei quando eu peguei no banco, que era uma das poucas que tinha desenvolvimento teórico da área de relações internacionais. Então, voltando aí, mas é bom sempre discuti-la. Então, o ponto 3 o debate entre neorrealismo e o neoliberalismo institucional, que é o debate neo-neo, marcou os anos 60, 1960, né? Especialmente devido à influência das teorias cibernéticas, que empregavam os conceitos neorrealistas na formulação da política externa da ex-União Soviética. Olha, o principal erro aqui é o ano. Assim, primeiro, o debate neo-neo não tem quase nada a ver com essas coisas de teorias cibernéticas, tá? O debate neo-neo é muito mais voltado nos anos 80 e nos anos 90 para debater os efeitos das organizações internacionais e a possibilidade de cooperação nas relações internacionais. É um debate extremamente quantitativo. Os realistas, o Joseph Grieco é um dos principais pensadores, o Snyder, eles todos escrevem, eles criam, é um debate que o Keohane e o Grieco passam desenvolvendo, por exemplo, equações para medir potencial de cooperação. Enquanto o Keohane vai falar que cooperação se dá por ganhos absolutos, em termos gerais, ou seja, ela é boa porque todos ganham, o Grieco, os realistas mais pessimistas com a cooperação, vão falar que não é bem assim. Que existe uma variável que deve ser colocada na equação, que é ganhos relativos. Ou seja, para que haja cooperação, não basta eu ganhar, basta que eu ganhe e que você, ou outra parte, ganhe igual a mim. Então, assim, existe uma ideia também de relações assimétricas. A cooperação é mais difícil de ocorrer, segundo os realistas, porque a ideia não é que eu ganhei, a ideia é que o cenário que se constrói com a possível cooperação seja um cenário em que eu não deixe de ganhar o que você ganhou também, sabe? Então, todo mundo... Existe um pensamento de ganhos relativos, relacionando quanto você ganhou, quanto que eu ganhei. Que essa variável na equação se transforma em K. É um índice de 0 a 1, de 1 a menos 1, que também depois, enfim, nos cálculos influencia muito. Mas é um debate justamente sobre cooperação. E não tem, enfim, muito sobre formulação de política externa da União Soviética. Existe trabalho sobre formulação de política externa que justamente que são formulados ali nesse período. Mas o debate é muito mais sobre cooperação dentro das organizações internacionais dos anos 1980 e 1990. E o ponto 4, a interdependência complexa surgiu como paradigma de análise de relações internacionais por influência da teoria da dependência. Isso aí já tem um erro tremendo, como a gente já falou, né? Que reinterpreta as teses liberais no marco das instituições de Bretton Woods para explicar o que veio a ser considerado como processo da globalização econômica. Bem, eles até interpretam, tem uma relação de convergência, mas teoria da dependência, teoria extremamente crítica do ponto de vista das questões do liberalismo, justamente vem aqui, é uma teoria que é muito cara à academia, porque justamente ela tem um dos seus pés aqui no Brasil, a teoria da dependência de vertente weberiana,
que é a do Fernando Henrique Cardoso e do Faleto. Então, é uma teoria que vai falar justamente das clivagens entre o norte, que é industrial, do sul, que vem cada vez mais como exportador de matéria-prima, que tem dificuldade no desenvolvimento tecnocientífico, e da cooptação das elites do sul pelos interesses das grandes potências do norte. Então, assim, é uma teoria que é muito crítica e bebe de fontes da CEPAL. E a interdependência complexa, ela não é um termo da teoria da dependência, é um termo do institucionalismo neoliberal. Então, esse ponto ele se encontra extremamente incorreto, do ponto de vista de tanto epistemológico como do ponto de vista teórico. Então, ele está... o gabarito é errado, certo, errado, errado. Se alguém tiver alguma dúvida também, por favor, pode escrever, falar que o teoria da dependência, embora vinha do Brasil com o Fernando Henrique, ela não é dos mainstream, tá? Ela tem uma dificuldade ainda de se estudar, até porque ela não foi extremamente refinada, ela foi um debate que foi menos, até por ser uma relação do Sul, as teorias do Sul, infelizmente, têm mais dificuldade em ser refinadas, até pelo interesse da academia norte-americana, de olhar mais para as teorias que eles inventaram, porque diante da perspectiva deles faz mais sentido, né, da explicativa. Então, teorias como do Fernando Henrique, a teoria da autonomia do Hélio Jaguaribe, que são teorias extremamente interessantes, elas acabam sendo minoritárias nesse âmbito. Tendo a teoria aqui do Sul, talvez que mais se desenvolveu, foi uma teoria que tentou emular a teoria do Norte, que é o realismo periférico, que se vincula ao realismo, a correntes realistas, mas ela foi feita pelo Escudé, que já caiu em prova, a gente até discutiu em outros momentos aqui. Poderia até colocar aqui uma pergunta dele, mas acho que faz mais sentido outras discussões, até, mas a gente pode até conversar se alguém tiver interesse depois. Que foi, enfim, foi criada pelo Escudé e foi levada a cabo pelo Schenoni, que até hoje escreve sobre o fato. Então, da pergunta 5, passando a pergunta original também aqui agora, voltando à questão do realismo defensivo, né? O realismo defensivo é uma teoria de análise estrutural, isto é, as dinâmicas do sistema internacional induzem o comportamento dos Estados em suas relações. Perfeito, como a gente falou. Realismo defensivo, ele é, por natureza, estrutural, porque a estrutura indutora do comportamento dos Estados, que atuam de acordo com os seus incentivos, ou seja, os Estados só são defensivos porque a estrutura é anárquica. A estrutura como relações internacionais não tem um Estado que manda em todo mundo, porque os Estados são soberanos, legal que o livro do Kenneth Waltz, para quem tiver interesse, é fácil encontrar ele é famosíssimo. Para quem teve aula de RI, inclusive, já ouviu falar, com certeza já teve que ler pelo menos o capítulo 4 dele. O livro da teoria é justamente uma comparação. Ele inicia o livro falando que, olha, relações internacionais não é uma firma. A teoria da firma supõe hierarquia. Tem a pessoa que é a chefe, você tem depois um estamento, né, entre as pessoas que são presidentes de uma determinada empresa até os funcionários. Mas nas relações internacionais não pode acontecer, porque ninguém pode mandar no outro, porque todos são soberanos e todos deveriam ter o direito de se portar como. Então, as Ilhas Fiji têm que ter, teoricamente, o mesmo direito de se portar como país soberano dentro do seu território, assim como os Estados Unidos. É lógico, a capacidade diferente material. Obviamente, ele sempre destaca isso. Você tem os centros dos polos. Obviamente, a Ilhas Fiji não é um centro de polo internacional, mas ela é soberana e age de tal forma. Tendo poder de sua diplomacia, seu exército, enfim, sua moeda. Então, ela
Mas tudo isso, todo comportamento é induzido pela estrutura do sistema, inclusive a acumulação de capital, de acumulação de capacidade material. Então, nesse sentido, está correto. Agora, a segunda, que eu acho muito interessante, cai muito na prova do Itamaraty, inclusive, por uma influência que a escola inglesa tem na diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira é muito profissional, então muito ligada ao direito internacional por muitos anos, e a escola inglesa, que é uma área do racionalismo grossiano, né, bebe muito das questões de teoria do direito internacional. Então, inclusive, é uma das teorias que mais briga com o realismo do ponto de vista metodológico. Porque enquanto o realismo anda muito para o lado quantitativo, a escola inglesa é quem trava o segundo debate com os realistas, principalmente, naquele momento. Os realistas e os neo-institucionais liberais, no segundo debate, do ponto de vista metodológico, eles se unem para falar que o mundo deveria ser as explicações para o mundo deveriam ser baseadas em preceitos quantitativos positivistas. Você poderia mensurar, você podia olhar para o que estava acontecendo. A escola inglesa é muito mais descritiva, muito mais teórica, abstrata. Então, o Hadley Bull, por exemplo, é um dos que mais escreve criticando esse avanço da ciência no sentido positivista. Então, voltando aqui só depois dessa pequena, enfim, da explicação, na perspectiva da escola inglesa, as grandes potências são consideradas agentes nocivos para a manutenção de um sistema de normas internacionais capaz de sustentar relações pacíficas entre os Estados, que aceitam limitações e responsabilidades conjugadas. Isso se daria pela sua superioridade em termos de capacidade materiais vis-à-vis dos demais Estados. Está errado. Para a escola inglesa, as grandes potências são detentoras da necessidade de preservação da ordem mundial. Elas deveriam, dentro da ideia de cooperação internacional, dentro da ideia de formulação de uma comunidade internacional, trabalhar pela ordem, pela manutenção da paz, para preservar isso. Então, assim, é uma ideia de que você pode alcançar, as grandes potências são uma instituição das relações internacionais, do ponto de vista que elas devem ter, elas têm um poder de trabalhar em favor da manutenção do sistema de resolução de problemáticas. Porque para a escola inglesa não se nega o fato de que pode haver uma hierarquia social entre os estados. Mas diferente da gramsciana, da linha gramsciana, as grandes potências, como demonstra o White e demonstra também o Bull, elas podem exercer um papel benéfico para as relações internacionais, como, por exemplo, a formulação de tratado de não proliferação de armas nucleares, no qual elas se legitimam como detentoras legítimas dessas armas, e elas trabalham de uma forma voluntária, menos firmemente amarrada para a sua desmilitarização, e podem exercer, enfim, capacidades para a manutenção da paz. Teoria, do ponto de vista questionável sempre, muitos debates sobre isso, mas as grandes potências têm esse papel institucional. Então, está errado. Inclusive, para quem o livro, a FUNAG, ela tem diversos livros da escola inglesa muito interessantes traduzidos que vocês podem ter acesso. O livro, por exemplo, do Hadley Bull, do Martin White, todos estão, as principais obras estão traduzidas, assim como o livro do Morgenthau, o livro que a gente já comentou, o livro do Norman Engel, A Grande Ilusão, também, como a gente já comentou. Acho que todos esses pontos podem ser justamente feitos o download da loja oficial da FUNAG, e vocês podem ter acesso a livros grandes, obviamente, mas para quem quer entender isso, vale a pena dar uma olhada. Sim. Inclusive porque os prefácios são muito bem escritos no Brasil, por diplomatas. Então, assim, vocês podem ler introdução, geralmente tem um texto de 20, 30 páginas de uma pequena resenha que algum diplomata escreveu sobre o texto. Eu altamente recomendo, geralmente nos nossos cursos de iniciais sobre trabalho, para quem, enfim, para cursos mais explanativos sobre teoria de relações internacionais,
Para quem tem um tempo, sempre dá uma olhada ali, quem quer diplomacia, inclusive, dá uma olhada nos primeiros prefácios, aliás, dos livros que a FUNAG edita, né? Porque geralmente tem um papel de que um diplomata, alguém do próprio Itamaraty, da FUNAG ali, vai e faz uma pequena resenha e que às vezes introduz até conhecimentos próprios, conhecimentos sobre a política exterior do Brasil. Vale muito a pena. É muito legal, inclusive, como esse trabalho ali, enfim, sobre o Morgenthau, é muito bem feito, eu acho que altamente recomendo, são artigos de resenha, são de 20, 30 páginas, mas que vale, se alguém tiver interesse em se aprofundar, eu altamente recomendo esse tipo de leitura, claro, tomando em consideração sempre o tempo que vocês reservam para estudo de diversas matérias, assim. Claro que o mais recomendável sempre é vocês olharem os manuais, porque ali vocês conseguem de maneira mais dinâmica controlar um ponto edital e ter sempre outros tempo hábil, porque a prova demanda muito estudo em outras disciplinas também, né? Bom, o ponto 4 é um ponto que caiu na prova de 2017, parecido com isso, muito interessante. Um dos aspectos criticados pelas vertentes feministas das relações internacionais é a falta de mulheres no processo de histórias no que tange a política internacional. Até isso está completamente correto. Existem textos muito legais sobre como, de perspectivas pessoais, sobre isso na questão das vertentes feministas das relações internacionais. Tem crescido muito isso, e é um ponto a ser destacado. Aí que está o erro, né? Exemplo disso é a inexistência de estados tentando implementar políticas externas consideradas feministas. É errado porque a Suécia, inclusive, reafirmou isso nos últimos anos. É um caso de estado que se preocupa a implementar esse tipo de política externa. Na prova de 2017 caiu isso. Caiu sobre a questão da Suécia. A questão da Suécia, na verdade, se eu não me engano, caiu sobre se a Hillary Clinton estava implementando uma política externa feminista nos Estados Unidos. A resposta era errada, na verdade era a Suécia. Então, esse tipo de ponto assim mais interessante do tópico é importante sempre lembrar. Então, só para que eu esqueci de escrever, o gabarito da questão é correto, errado, correto, errado. Indo para a nossa penúltima pergunta. Então, o primeiro debate, outra questão interessante sobre como... Essa aqui é do ano passado, né? É do ano passado, essa aqui é do IADES. IADES extremamente tradicional na sua perspectiva de política internacional até hoje, né? A primeira prova que eles fizeram, pergunta sobre geopolítica clássica. E no TPS, o último TPS, só perspectivas mainstream completas das relações internacionais, como a gente vai ver. Bom, o primeiro debate contribuiu para a autonomia científica das relações internacionais e resultou na consolidação do realismo como principal teoria dessa área do conhecimento até a Segunda Guerra Mundial. Esse ponto deu briga pra caramba, né? Assim, foi um dos campeões de recurso e o IADES bateu o pé e manteve, estava errado. De fato, eu acho também que está errado. Embora colegas meus que eu respeito demais tenham, enfim, que foram foi meu professor, foram meus professores, eu acho que são capazes extremamente importantes. É um tema, uma pergunta muito sutil aqui, e eu vou transmitir o que o IADES falou para vocês. E, de fato, eles acreditam que seja errado, porque a teoria liberal apresentou grande capacidade de transição nos momentos anteriores à Primeira Guerra Mundial. Só que no entre-guerras, com a magnitude dos avanços de políticas protecionistas, daquela Bag Tie, Your Time Neighbor, né, que é o nome que os americanos deram, para criar barreiras protecionistas que acabam prejudicando seus vizinhos, acentuando as disputas comerciais dentro da Europa e dos Estados Unidos, a dificuldade que se cria depois da grande crise de 1929, o avanço de governos totalitários de matrizes terríveis, como o nazismo, o fascismo, né? Eles
acabam ali prejudicando a ideia do que eram os liberais. Os liberais, até aquele momento, eram chamados de idealistas, né? E acabam ali sendo reduzidos seu papel. E com o avanço do primeiro livro do realismo, no início de 39, né, do Edward Carr, que é o proto-realismo, perdão, quase realismo, né, cria essa ideia, ele avança ali já na ideia do que poderia ser julgar um avanço do realismo diante dos debates de relações internacionais. Por isso, a ideia era de que as ideias liberais foram perdendo espaço durante o andar da carruagem até a Segunda Guerra Mundial. Então, com isso, disse que eles recusaram os recursos, né, e mantiveram como errado. Debate muito longo, uma pergunta que foi muito questionada, inclusive. Foi uma das campeãs de recursos. Muita gente pediu recurso nessa questão. O segundo ponto, o Comitê Britânico, essa é muito legal, inclusive, o Comitê Britânico de Teoria de Política Internacional, que é o comitê que surgiu a escola inglesa, por isso que é escola inglesa, que é o Comitê Britânico que ele formulou, embora autores dela, como Hadley Bull, sejam australianos. Mas como a escola australiana é extremamente vinculada à britânica, escola inglesa, surgiu no contexto do segundo debate, e uma das contribuições teóricas foi a utilização do pensamento dos 3 R's para explicar as relações internacionais. Correto. Lembrar que, como eu falei, né, a escola inglesa surge como uma terceira via epistemológica das relações internacionais. Porque você pode ter o realismo, você pode ter a vertente do liberalismo, perdão, não é racionalismo, que é a vertente do liberalismo, e o racionalismo, sim, que é da escola inglesa, que é, de fato, o pensamento que se surge justamente com a ideia do direito internacional, Grotiano. E é, de fato, isso que surge o pensamento que formula a ideia de como pensar as relações internacionais, muito mais do que lógicas comerciais, democráticas, mas também o pensamento da ideia de como o direito internacional ocupa espaço e como as negociações, os pensamentos dos limites que são impostos pelas regras internacionais, como as instituições, como grandes potências, a guerra, formulam ali pensamentos de relações internacionais e como as grandes potências têm um determinado papel dentro das relações internacionais. Então, você tem um pensamento racional ligado ao direito, no qual esse é um dos pontos que podemos pensar ali a lógica da escola inglesa. Então, para o ponto 3, né, a lógica da anarquia é uma das principais divergências entre teóricos neorrealistas e construtivistas. Para os primeiros, a anarquia é um fato objetivo da realidade que dá origem a um sistema de autoajuda. Para o segundo, a anarquia é um fato intersubjetivo da realidade que resulta uma cultura kantiana. Ele está errado, esse ponto, porque não é que, como a gente falou, não haja uma problematização do construtivismo, da ideia de anarquia para as relações internacionais, como os realistas falam. Os construtivistas, um dos avanços, capítulo 6 do livro do Vendt, vai falar sobre como a anarquia pode ser vista. Porque como ela é socialmente construída, os países não necessariamente precisam se odiar. A gente não... Ninguém... Ele fala... O Vendt gosta de falar... Não existe... Não é racional pensar que o Canadá odeia os Estados Unidos, por exemplo. Então, que a Austrália odeia os Estados Unidos, que a Austrália odeia, enfim, a Nova Zelândia, não sei. Então, tem esses pensamentos que ele fala assim, olha, a anarquia pode ser dividida em 3 formas. Ela pode ser a anarquia hobbesiana, de todos contra todos, que essa sim é a anarquia que os realistas pregam. Mas os estados podem atenuar esse tipo de
de negatividade vinda da anarquia. Elas podem estabelecer regras, podem estabelecer organizações e podem apenas serem rivais, mas serem rivais do ponto de vista comercial, uma disputa com outro espaço do comércio, mas ninguém quer, de fato, atacar o outro no âmbito de guerra. Isso seria outro tipo de anarquia, que seria a lockeana. Mas também os estados podem querer se tornar amigos, aliados, de qual você pode ter um princípio de ajuda mútua, que aí é o principal caso, que é a OTAN. A OTAN, com seu artigo 5º, no qual, se um atacar, todos são atacados, ou o preceito do TIAR, por exemplo, né? Aqui na América do Sul, nós podemos, na América, aliás, no hemisfério ocidental, se esse tipo de aliança, que se torna vira parte de um todo, é uma relação benéfica, harmoniosa, né? Então, é uma relação kantiana, uma relação de caminho da paz dos preceitos kantianos, né? Então, pode haver uma variante kantiana, mas não que o único caminho é kantiano. O ponto 3 aqui está falando que a anarquia é um fator que resulta numa cultura kantiana. Isso não necessariamente. Como a gente falou, as relações internacionais, para o construído, são socialmente construídas. Então, não é racional pensar que ou em algum momento os Estados Unidos e Rússia tiveram uma relação kantiana, né? Nem quando era Clinton e Yeltsin, na década de 90. Isso não entra em questão. Então, de fato, esse ponto está errado. O ponto 4. A interdependência complexa é um conceito-chave da teoria neoliberal das relações internacionais. Este conceito é definido como situação da dependência mútua entre dois ou mais atores, a qual reduz a simetria entre eles, diminui a possibilidade de conflitos, leva a possibilidade de cooperação. Esse, talvez, na nossa área, foi a maior pegadinha que teve na prova. Lembra do que eu falei no NeoNeo, que para a interdependência complexa, para a escola neoliberal, a cooperação gera ganhos absolutos. Eles estão preocupados, então, falando que a interdependência complexa, essa nova onda de novos caminhos, novas formas de gerar cooperação, possa reduzir as simetrias. Lógico, os países têm dependência mútua, isso claro. Por exemplo, as cadeias logísticas, né? A gente está vendo hoje porque um dos motivos da inflação está sendo extremamente terrível para os brasileiros, porque vários pontos da cadeia logística estão em gargalo, porque estão faltando peça, tem gente com Covid no outro país. Então, isso faz com que nós tornemos cada vez mais vulneráveis a um determinado problema e acabamos pagando mais caro, então, por um produto que é construído em diversos países. Então, a dependência mútua está aí. Atores transnacionais, as empresas indo para outros países, mas com capital num outro país. Então, está sempre tudo cada vez mais interdependente. De fato, com essa questão da independência, para um liberal, isso reduz a possibilidade de conflito, porque como o capital está sendo dissipado em diversos pontos, ninguém quer ali quebrar, de fato, esse tipo de ação. É muito complicado para um liberal, para a visão liberal das relações internacionais, porque a gente tem que sempre tomar cuidado para não usar o liberal achando que tudo que se fala é ligado à escola liberal de economia. São falsos cognatos, muitas vezes, ainda mais o termo neoliberal, a inspiração do que o Reino não tem nada a ver com a inspiração hayekiana, por exemplo. Então, esse tipo de ação, é lógico que também, para eles, diminui a possibilidade de conflito e leva a possibilidade de cooperação, mas não necessariamente reduz a simetria, porque eles não estão pensando muito em reduzir a simetria do ponto de vista que isso pode acontecer, mas eles estão pensando em ganhos absolutos, ou seja, um cenário que todos ganham. Só que uma cooperação, um pode ganhar 0,25 e o outro pode ganhar 0,65. Então, não tem ali o preceito de fato, não é necessário, não é condição necessária a redução de assimetria. Esse é o ponto que está errado na questão. Muita gente criticou, de fato, é um ponto muito difícil, mas
o IADES bateu o pé mesmo e manteve. E, de fato, nesse aqui eu consigo enxergar mais claramente o fato, inclusive no texto do Keohane, do NAI, de 77, eles expõem bem isso. E o último ponto, que é um ponto que a gente fala mais dos desdobramentos geopolíticos e tentando aplicar para demonstrar que, às vezes, as perguntas de teoria, como nas próximas folhinhas até podem vir, até algumas questões assim, elas podem vir conjugadas a tópicos odiernos, né, tópicos atuais, de atualidades, ou tópicos que influenciam a questão. Então, a pergunta 1, aqui o ponto, né? A disputa entre Índia e China por influência do território do Himalaia se desenrolaram em 2007 sobre o território do Butão. Embora seja um Estado soberano, não, seja um Estado soberano, tem aqui um erro, o Butão pode ser considerado um Estado tampão por se tratar de um país que serve de amortecedor dos conflitos entre dois vizinhos mais fortes. Então, é uma pergunta que é um clássico ideia de como o IADES gosta, né, de geopolítica clássica. Estado tampão, né, esse Estado que tenta impedir digamos, uma fronteira entre duas potências, você tenta minorar as disputas tendo alguém no meio, porque para uma visão clássica da geopolítica, as fronteiras são áreas extremamente porosas, extremamente difíceis de serem demarcadas, ainda mais no Himalaia. Então, isso é tendência a gerar um conflito. Então, se você a ideia era criar uns estados menores, às vezes você reduzia essas tensões porque as disputas territoriais acabam ficando com esse estado menor e não diretamente entre duas potências. Então, esse ponto está correto. O Butão é, de fato, um estado considerado tampão entre a Índia e a China, e é um ponto que foi muito salientado em 2017. É um estado que, por muitos anos, inclusive, não teve nem diplomacia. Quem fazia diplomacia dele era Nova Delhi. Era um dos únicos países, um dos poucos países do mundo que não tinha uma embaixada norte-americana, porque justamente não gozava de próprios direitos diplomáticos. Era justamente um estado mais tampão mesmo, que tem suas dificuldades ali, então, enfim, no Himalaia ali, mas é um clássico exemplo desse tipo de literatura. O segundo ponto, né, numa perspectiva voltando ao neo-gramsciano, do COS, né, pode-se dizer que as organizações internacionais estruturadas no pós-Segunda Guerra Mundial acabam reproduzindo as desigualdades de poder entre os países ao responder preferencialmente interesses das grandes potências e suas elites. Correto. Esse é o livro clássico do Hegemony and International Relations, an Essay in Method, que é o principal artigo mesmo, aliás, um livro, artigo do Robert Coss, no qual ele vai estruturar sua tese e mostrar que é justamente isso. Que ele fala, existe uma tese gramsciana de reprodução de poder a partir de ideias e de mecanismos de influência estrutural. Esses mecanismos podem ser demonstrados para o Gramsci, na Itália, ele se preocupou para as estruturas de poder doméstico. Eu vou tentar transformar isso nas questões internacionais. É uma literatura que cresceu muito na década de 80, na década de 90, se não uma das principais vozes da teoria crítica, e que tem um espaço que deve, inclusive nos manuais, podem ficar tranquilo, que está tudo detalhado, inclusive a perspectiva do COS, e eu acho que vale a pena sempre reforçar esse tipo de estudo. O terceiro ponto, né? O Tratado de Não Proliferação é utilizado pelos autores liberais como exemplo de como é possível encontrar consenso mundial sobre determinados pontos relacionados à paz mundial. Nesse sentido, destacam-se a cooperação entre potências emergentes e grandes potências na redação final do acordo aprovado em 1968. Esse exemplo que mistura questões de teoria com aspectos históricos, ela está errada pelo seu aspecto histórico, inclusive. Como a gente fala, não houve consenso, né? Inclusive o Brasil, a Índia, a África do Sul apartheid naquele momento, né? Eles não assinaram o TNP como membros iniciais, e também a Alemanha Ocidental não assinou, a França não assinou, enfim, países que se relutaram justamente porque não houve consenso nos pontos finais do acordo. E, de fato, então, essa alternativa está errada por um contexto histórico. E o último ponto, embora existam diferentes vertentes, é pacífico entre os autores pós-coloniais e a exigência de que
os países do norte global aumentem seus fluxos de ajuda internacional para o sul global. As doações de recursos, por exemplo, são consideradas formas de reparação de anos de exploração. Esse ponto está errado, porque muitos autores do pós-colonial, isso é um debate muito grande dentro das vertentes pós-coloniais, de fato, porque justamente a ideia de ajuda internacional é extremamente debatida. Alguns autores, por exemplo, autoras, vão falar que não, que ela é uma manutenção de um regime neocolonial, porque esse tipo de ajuda não é de fato para o desenvolvimento desse país, mas mantém uma dependência no capital externo. A ideia seria muito mais que os grandes potências parassem de intervir nas ações de suas políticas através de preservação de sua hegemonia, dificuldade das suas empresas nacionais de se envolver, questões relacionadas ao sistema capitalista de acumulação de poder, de acumulação de capital, né? Então, a ajuda internacional muitas vezes atrapalha o avanço do sul global. E isso, por exemplo, é visto como uma dificuldade em questões de autonomia, em questões de desenvolvimento. Tem um livro, por exemplo, do coreano Chutando a Escada, um livro muito clássico sobre uma visão crítica ao avanço das relações, dos preceitos do capital, do desenvolvimento capitalista das grandes potências vis-à-vis o sul global. E, por causa disso, esse item está incorreto, errado. Então, correto, correto, errado, errado. Bom, pessoal, por hoje eu acho que essa é a lista. Estou aberto agora para os comentários, se alguém tiver um comentário aí para falar, se alguém tiver alguma dúvida, podem mandar. É um tópico, é o tópico mais teórico mesmo, assim, per se, né? Porque é o que mais mobiliza um conhecimento acadêmico sobre o fato, né? Então, você tem uma uma questão totalmente mais voltada aos paradigmas e as capacidades de atores. Então, desse ponto de vista, não fiquem preocupados, como eu falei, leiam os manuais. E, bom, vocês têm meu contato, eu vou até deixar aqui meu e-mail, para caso alguém tenha alguma dúvida posterior e não queira expor aqui por algum motivo. Então, podem me mandar e-mail com certeza. Então, deixa eu colocar aqui, que tá para todo mundo, everyone. Mandar aqui também, vou mandar, às vezes eu respondo também, deixa eu ver aqui, mandar no Twitter também, se alguém quiser mandar por mensagem também lá, eu respondo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para pedir, enfim, futuros esclarecimentos, e podem contar comigo para tentar resolver qualquer dúvida e sanar qualquer problema ou indicar qualquer aspecto. E nos vemos nos próximos momentos. Agradeço pela presença de todas as pessoas aqui e fico esperançoso que vocês tenham aproveitado esse tipo de análise e tenham interesse na carreira diplomática, que realmente o Brasil tem esse orgulho de ter uma capacidade burocrática muito importante, uma academia, uma formulação diplomática muito forte, uma base muito forte. Então, até mais, até breve, e obrigado aí pelos comentários, e nos vemos nas próximas aulas. Aí o Henrique também fala com vocês, que o Henrique também conhece muito de política externa brasileira, né? Ele tem uma ótima tese sobre isso. Abraço e nos vemos, pessoal. Até mais.